Pastor, por que o senhor está dizendo isso? Apocalipse capítulo 2, abra a sua Bíblia. Apocalipse capítulo 2, versículo de número 7. Por que o senhor está falando isso, pastor? Porque o pedido de Jesus foi para a igreja ouvir o Espírito Santo. Jesus pediu para mim e para você: ouçam o Espírito. Apocalipse 7. Vamos lá. O livro da revelação. Apocalipse capítulo 2, versículo de número 7. Diz assim: Jesus está escrevendo, ou na verdade ele está ditando, e o João está escrevendo. São revelações que João tem. João está exilado numa ilha chamada Patmos. Essa ilha fica hoje na região da Grécia. João está lá, sabe, é retirado nesse lugar. E quando ele está na ilha de Patmos, ele tem uma visão. Olha o que diz a visão. Não, deixa eu ler para você. Versículo 9 do capítulo 1. Abra sua Bíblia, por favor. Não está no slide não, está incrível. É o negócio aqui que está rolando aqui agora. João 1,9. Eu, João, irmão vosso, e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos por causa do quê? Da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Escuta, João, ele é colocado nessa ilha como um prisioneiro por causa da palavra e por causa do testemunho de Jesus. Será que eu e você estamos sendo perseguidos nesse nível? E aí o texto diz, versículo de número 10: achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta. Como era a voz? Obrigado, acho que você está aqui. Voz como trombeta. Verso 11, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E aqui eu quero abrir um parênteses. Em outubro a gente vai falar sobre as 7 cartas das 7 igrejas da Ásia. Então já se prepara aí. Aí o versículo 12 diz assim: voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando eu vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos 7 candeeiros um semelhante a filho de homem, com vestes talares, cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. A cabeça e o cabelo eram brancos como a alva, lã como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando vi, caí a seus pés como... Uau! Pensa você tendo uma visão dessa. O João, quando tem a visão, a Bíblia diz que ele cai no chão igual morto. Não tinha mais força no João. Versículo posterior, verso de número 17, diz assim: quando vi, eu caí aos seus pés como morto. Porém ele me pôs sobre a mão. Ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. E ele está dizendo para mim e para você hoje: não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Eu estive morto, mas eis que eu estou vivo pelos séculos dos séculos, e eu tenho as chaves da morte e do inferno. E aí o verso 19, ele vai dizer para o João: escreve, pois, as coisas que viste, as que são e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são 7 igrejas. Escuta, 7 candeeiros. Pastor, o que era candeeiro? Candelabro, para melhorar para a gente. Os judeus vão chamar de menorá. É um instrumento de iluminação. São 7 hastes, uma no meio e mais 3 de um lado e 3 do outro, representando os 7 Espíritos de Deus. E esses 7 candeeiros representam as 7 igrejas da Ásia. E as 7 estrelas, os 7 anjos da igreja. Esses anjos da igreja, alguns estudiosos vão dizer que eram pastores. Aí vem o versículo de número 1, diz assim, do capítulo 2. Você está junto comigo?
Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que para si mesmos se declaram apóstolos e não são, e achastes mentirosos. Aí ele começa a falar uma série de coisas. Quando chega no versículo de número 7, olha o que diz o texto: quem tem ouvidos, o quê? O que o Espírito diz à igreja. Agora ele vai falar para uma próxima igreja, a igreja de Esmirna. Versículo de número 11, ele vai dizer mais uma vez, é Jesus que está falando e o João está escrevendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Agora ele vai falar para a igreja em Pérgamo. Ele diz assim no verso 17: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Agora ele vai falar para uma outra igreja chamada Tiatira. No versículo de número 29, ele diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Escuta, o que Jesus mais quer é que a gente como igreja pare para ouvir a voz do Espírito Santo. Sabe por que você está aqui hoje? Você não veio para mais um culto, você veio ouvir a voz do Espírito Santo. Olhe para o seu vizinho que está do seu lado direito e diga assim: você precisa aprender a ouvir a voz do Espírito Santo. Olhe para o outro que está do outro lado, para ele não ficar com ciúme, porque ciúme não é de Deus. Diz assim: você precisa dar ouvidos à voz do Espírito Santo. A primeira coisa que eu quero dizer: o Espírito Santo é o maior comunicador que existe. A segunda coisa que eu quero falar para você: o Espírito Santo, ele intercede diariamente pela minha vida e pela sua. Escuta, você já acordou aquele dia que para todo mundo estava sol, para você estava nublado? Para todo mundo o passarinho estava cantando bonito, para você, meu irmão, até o canto do passarinho estava te irritando. Aquele dia que você acorda esquisito. Escuta, nesse dia, o Espírito Santo estava orando por você. Não, vou melhorar. A gente está em culto aqui e Ele está intercedendo por nós. Romanos capítulo 8, versículo de número 26 diz assim: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede por mim e por você, pelos santos. Irmão, quando você acordar mal, quando você acordar naquele dia que não está legal para você, lembra de uma coisa: se não tiver ninguém orando por mim, se o pastor não estiver orando por mim, se a turma da intercessão falhar de orar por mim, se a pastora falhar de orar por mim, eu tenho certeza de uma coisa: o Espírito Santo está intercedendo por mim nesse momento. Sabe por que eu cheguei até aqui hoje? E eu falei para você que hoje a minha força é a mesma ou maior do que quando eu comecei lá atrás, na minha jornada com Deus. Escuta, não é porque eu sou super-herói, não é porque eu sou mais crente do que qualquer outro, não é porque eu sou melhor do que ninguém, não, é porque o Espírito Santo intercede pela minha vida e pela sua também. E eu aprendi a reconhecer a voz dele. Outro dia eu estava conversando com a Cristiane, eu falei: Cristiane, eu acho que, fazendo uma análise, eu tinha muitos motivos para estar em depressão. Sabe, no outro dia eu comecei a pensar algumas coisas, eu falei: Cristiane, a galera hoje está falando tanto de síndrome disso, síndrome daquilo, síndrome do pensamento acelerado, síndrome do não sei das quantas, é tanta síndrome que eu nem sei citar tanto negócio assim. Crise de ansiedade. E tem mais isso: pastor, só está descartando essas coisas? Não estou, não. Essa geração está com esse mal mesmo, passando por tudo isso. Eu falei: Cristiane, eu fazendo uma análise aqui, eu acho que eu tinha motivo para ter uma ziquezira dessa. Eu falei: eu só não tenho, porque quando a situação começa a apertar, sabe para onde eu vou? Eu
vou para o meu quarto, eu tranco a minha porta e eu falo com o meu Deus em secreto. E aquele que me ouve no secreto, Ele me recompensa publicamente. Já teve momentos aqui no culto que Ele veio e me visitou de uma maneira muito especial. Ninguém sabia o que eu estava passando, nem às vezes minha esposa sabia o que eu estava passando, mas Ele veio e me abraçou. Eu falei, obrigado, eu precisava disso hoje. Já teve momentos que não foi aqui no culto, foi dentro do meu carro dirigindo, sozinho. Ninguém estava me vendo, não tinha ninguém para orar por mim. Mas escuta, Ele intercede pela minha vida, e é por isso que eu estou de pé. E eu quero dizer para você, você também está aqui hoje, está de pé e vai continuar caminhando, porque você vai aprender a ouvir e a reconhecer a voz do Espírito Santo. E eu quero falar com você sobre 3 recompensas para aqueles que reconhecem a voz de Deus. 3 recompensas para aquele que reconhece a voz de Deus. A primeira delas, número 1, o Espírito Santo sempre nos avisa do perigo iminente. Escuta, reconhecer a voz do Espírito Santo não é nunca ser pego por surpresa, porque quando eu reconheço a voz do Espírito Santo, Ele me avisa, olha, tem alguma coisa. Ele pode às vezes não me mostrar todo o cenário, Ele pode às vezes não me mostrar toda a cena que vai acontecer, mas Ele diz, alguma coisa vai acontecer. E quando Ele me sinaliza, está vindo perigo, tem uma ameaça, brota lá no radar, olha, tem alguma ameaça, escuta, eu sei o que eu devo fazer. Eu vou, sabe para onde? Eu vou para o meu lugar secreto, eu vou para o quarto, eu vou me trancar. Já teve momentos aqui na igreja que estava todo mundo feliz, irmão. Todo mundo uma alegria, a igreja maravilhosa. E eu botei o pé aqui dentro. Algo vai acontecer, alguma coisa no meio da igreja. Eu falei, não estou entendendo. Eu estou feliz, a igreja está feliz. Por que isso? Sabe por quê? Porque quando você reconhece a voz do Espírito Santo, Ele te sinaliza, olha, sinal de perigo. E se Ele sinalizou sinal de perigo, meu irmão, eu preciso me posicionar da maneira adequada. Você está entendendo isso, sim ou não? Abre a tua Bíblia então, Atos capítulo de número 21, versículo de número 11. Atos capítulo 21. Vamos lá. Atos capítulo 21, versículo de número 7. Pode botar na tela aqui a Bíblia? A gente vai chegar lá no 11. Verso 7, olha o que diz. Quanto a nós, concluímos a viagem de Tiro. Chegamos a Ptolomaida, nomes diferentes de cidade, onde saudamos os irmãos, passando um dia com eles. No dia seguinte, partimos e fomos para onde? Cesareia, e entrando na casa de Filipe, o evangelista, o mesmo que batizou o eunuco, era um dos 7 diáconos que foram ungidos lá em Atos capítulo 7. Ficamos com ele. Olha que lindo esse versículo de número 9. Tinha esse 4 filhas donzelas que profetizavam. Quando eu li esse texto, eu falei assim, as minhas filhas. O Filipe tinha 4, eu tenho 3, ainda tem uma mulher donzela, pronto, as 4 profetizam. Tá bom, Manu? Cadê a Gabi? Profetizas. Filipe tinha 4 filhas donzelas que profetizavam. Aí vem o verso 10. Demorando-nos ali alguns dias, desceu da Judeia um profeta chamado Ágapo. Escuta, tinha 4 moças que profetizavam. Paulo ficou ali na casa do Filipe algum tempo, junto com as 4 moças que profetizavam. Mas Deus, na soberania dele, não quis usar nenhuma das 4 donzelas.
Aí vem um cara lá da Judéia, desce da Judéia e chega na Cesareia, o nome dele era Ágapo, um profeta cristão. E aí o versículo 11 diz assim: vindo ter conosco, tomando o cinto de Paulo, ligando com ele os próprios pés e mãos, declarou: isto diz o Espírito Santo. Escuta, ele estava falando, sabe em nome de quem? Ele só era um oráculo, só era uma voz, mas era a voz do Espírito Santo falando por intermédio de Ágapo. Isto diz o Espírito Santo: assim os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto, a entregarão nas mãos. Escuta, o que o Espírito Santo estava fazendo? Estou avisando o dono desse cinto, ó, vai acontecer isso com você. Eu estava lendo um livro, e o autor do livro disse que ele participava de uma igreja muito grande nos Estados Unidos, e o pastor dessa igreja abraçou ele, estava cuidando e discipulando ele. E esse pastor tinha uma agenda e ele acordou, foi pegar o voo e houve um acidente naquele voo, ele morreu. Um homem de Deus. E esse pastor que escreveu o livro ficou muito constrangido. E ele: Deus, por que o Senhor levou? Ele estava cuidando de mim, um homem de Deus, tantos projetos, tantas coisas. E passado algum tempo, ele foi tomar um café com a viúva do pastor que faleceu. E a viúva rompeu o silêncio e falou assim: vou te falar uma coisa. No dia da morte dele, ele acordou e a gente sentou para tomar café. Ele falou: uma voz falou comigo que não é para mim tomar esse voo. Mas ele tinha um compromisso inadiável, ele tomou o voo e partiu. Pastor, o que foi isso? Escuta, quem reconhece a voz do Espírito Santo sempre vai ser alertado dos perigos. Eu quero declarar, meu irmão, nós como igreja vamos andar ouvindo a voz do Espírito Santo. E ouvir a voz do Espírito Santo não é a gente se tornar gente esquisita, não. Ouvir a voz do Espírito Santo é eu andar ligado, sabendo: Deus tem isso para fazer na minha vida. Andar reconhecendo a voz do Espírito Santo é mesmo num cenário de caos para todo mundo. Para mim é de paz, porque eu sei que o meu Redentor vive. Você consegue entender isso? Segunda recompensa de quem reconhece a voz do Espírito é o reconhecimento da voz. Pode revelar ondas de favor e de bênçãos. Escuta, essas ondas de favor e bênção começam. Já foi, a Marciana já estava na praia lá, mas lá não rola onda não. Lá é só aguinha quente. É coisa de gente idosa, né, que fica na praia. Eu vou para lá, que é gente idosa. Você já viu na praia que tem bastante ondulação, muita onda? A onda começa a crescer lá atrás. Aí o cara que é surfista, e está vindo uma grande lá. Escuta, quem anda e reconhece a voz do Espírito Santo, ele consegue discernir: está vindo uma onda de favor e de bênção de Deus sobre a nossa vida. Eu não quero te animar, mas está vindo uma onda de favor e de bênção de Deus sobre essa casa. Eu não sou surfista, eu sou pastor, mas eu consigo reconhecer essas ondas quando vem. Agora escuta, quando a onda se forma, se eu não estiver posicionado, ela passa e eu não desço nela. Todo mundo desceu. Caramba, a irmã Marciângela foi morar em Fortaleza. O pastor abriu uma igreja e ela está pregando lá na beira da praia.
Ainda levou a Soninha ainda para ser auxiliar dela. Escuta, a Márcia está indo na onda. Rapaz, a onda veio, o João não é que casou mesmo com a Yasmin, cara. Veio desse jeito, meu Deus, está surfando uma onda muito grande. Só o Alex meu vai dar para dar guarita, irmão. Só o Alex. Escuta, irmão. Mas se eu não me posiciono, Deus está falando, e eu não me posicionei, você vai ver um irmão indo, outro irmão experimentando da bênção, e aí você vai falar: ai, caramba, Deus não me ama. Escuta, Deus ama. É você que não parou para ouvir a voz de Deus. Se posicione, querido. Anos atrás eu estava começando o ministério, e a gente se reunia aqui nesse templo aqui. A igreja que é proprietária daqui aluga o espaço para nós. O pastor daqui reunia alguns pastores, eu era um deles que vinha para cá. E tinha um grupo de pastores que se reuniam, e eu tive um sonho. Eu não sou de sonhar. Eu acordei muito desesperado aquele dia. Eu falei: Cristiane, eu tive um sonho. Ela: é, amor? Eu falei: é, só que eu estou preocupado. Ela: o que foi? Eu falei: eu sonhei que o pastor fulano de tal, todos os que estavam sempre nessa reunião de oração, Deus abençoava todo mundo, e eu chegava depois de muito tempo correndo, todo suado, cansado, e aí a resposta que eu recebi era: ih, cara, você chegou atrasado, Deus já abençoou todo mundo, não sobrou nada para você. Cara, aquele sonho me incomodou por tempos. Eu falei: Deus, aonde que eu estou atrasado? Deus, aonde que eu perdi o time? Aonde que eu perdi o tempo? Porque esses irmãos estão orando junto comigo. O que tem na minha vida que está me fazendo atrasar tempo? O que tem na minha vida, sabe, que eu não estou acompanhando o tempo dessa onda de favor e bênção? E eu quero dizer para você, meu irmão, não perca a onda do favor e da bênção de Deus sobre a sua vida, porque senão você vai ter que esperar a próxima onda nascer, crescer, se formar, para você entrar nela, se você reconhecer. Então, a segunda coisa, segunda recompensa, é quando a gente reconhece a voz de Deus, a gente pode ter a revelação de ondas de favor e de bênção. Abra sua Bíblia, 2 Crônicas, capítulo 20, versículo de número 20. 2 Crônicas 20, 20. E eu quero caminhar para o fim. É um texto muito conhecido que diz assim: crede no Senhor vosso Deus, estareis, crede nos seus profetas e prosperareis. Pastor, mas que texto é esse? Escuta esse texto. Ele nasce num momento difícil. Josafá, rei de Judá, está sendo ameaçado por 3 povos: os filhos de Amon, de Moabe e os do Monte Seir. Eles vêm em direção a Josafá e o povo de Judá. Eles não tinham saída. Josafá levanta os olhos e diz: Deus, eles são mais numerosos, eu não sei o que fazer, mas tem um negócio: os meus olhos estão em Ti. Escuta, você pode estar em desvantagem, você pode não ter habilidade, você pode não ter uma porção de coisas, mas não tire os teus olhos do Senhor. Você pode estar na maior luta da tua vida, mas não tire os teus olhos de Deus. Você pode estar no maior aperto da sua vida, mas não tire os teus olhos de Deus, meu irmão. Não tira os teus olhos do Senhor. Josafá diz: olha, eles são um número muito maior, nós somos menores, e eu não sei o que fazer. E ele ainda diz assim: estou com medo. Não é problema você ter medo, não é problema você não ter uma estratégia, não é problema você ter um número menor, reduzido, mas escuta, é problema quando a gente tira os olhos de Deus. Olha para o seu vizinho e diz assim: não para de olhar para Ele, não para de olhar para o Senhor, meu irmão. Aconteça o que acontecer, continue olhando para Jesus.
Pastor, fulano daqui, olha, fez isso, olha para Jesus. Pastor, o outro Beltrano fez isso, olhe para Jesus. Pastor, o senhor fez isso, é verdade, olhe para Jesus. A pastora fez isso, oh meu Deus, essa mulher é uma santinha, mas olhe para Jesus. Não tire os teus olhos de Jesus. Se eu fosse olhar para as coisas que estão do meu lado, eu estava fazendo outra coisa, eu estava em outro lugar, eu estaria em depressão com toda certeza. Mas eu estou mirando Ele, eu estou olhando para Ele, os meus olhos estão nele. Aí a Bíblia diz que o Josafá reúne todo o povo, chama todo mundo, até criança de colo. Cadê Vilaine? Manda Vilaine fazer jejum junto com o Reinaldinho. Não tem mamá para Reinaldinho. Priscila, não tem mamá para Nataniel. Todo mundo de jejum, até os bichinhos, até os animais. Aí está chorando, chora, mas vai fazer jejum, santinho. Escuta, irmão, pensa as crianças chorando. Nataniel está me ajudando na pregação, né? Pensa a mãe desesperada, igual a Priscila, vai ter que dar mamar, o menino chorando, querendo mamar. E o Nataniel, o chorinho dele é tão gostoso. O chorinho da Raquel, que chorinho gostoso, né? Até 5 da manhã. Teve um dia que o meu pastor estava dormindo lá em casa. Quando foi de manhã, preparei um café para ele. Ele falou: meu filho, a Raquel tem uma voz forte, né? Eu falei: por quê? Ela foi até as 5. Eu falei: o senhor não dormiu, né? Ele não tinha condição de dormir, eu fiquei orando. Escuta, irmão, pensa as crianças, todo mundo de jejum. E sempre no meio do arraial tem aquela mãe mais espertinha, né? Vou botar um lencinho aqui, vou botar um menino aqui debaixo, vou botar ele para mamar. Não, todo mundo focado no jejum. Josafá se levanta e começa a orar. No meio da assembleia, a igreja reunida, o povo reunido, ele começa a orar e ele começa a lembrar: tu não é o Deus dos nossos pais? Acaso o Senhor nos trouxe até aqui para a gente morrer nas mãos desses inimigos? No meio da oração, Deus levanta um profeta, Jaaziel, e diz: nessa guerra vocês não vão pegar em espada, vocês não vão pelejar, apenas parem e vejam o livramento do Senhor. Pensa que loucura, ganhar a guerra sem meter a mão em espada. Mas Deus estava dando uma direção. Escuta, quando a gente reconhece a voz de Deus, ondas de favor e de bênção começam a chegar na nossa vida. E se você sair daqui para ouvir e reconhecer a voz de Deus, ondas do favor de Deus vão te alcançar. Você crê nisso? Olha o que diz o versículo de número 25. Vieram Josafá e o seu povo para fazer o quê? Saquear os despojos, e acharam entre os cadáveres riquezas em abundância, objetos preciosos. Tomaram para si mais do que podiam levar, e 3 dias saquearam o despojo, porque era, pensa, 3 dias de saque. Um dia só para roupa, um dia só para alimento, e um dia só para joia, só para ouro e prata. Márcia deu até aleluia, irmão. Escuta, 3 dias, os caras saqueando, até que chegaram um momento, falaram assim: Josafá, não dá mais para levar nada, estamos lotados aqui. Sabe por quê? Quando a gente reconhece a voz do Espírito Santo, a gente sabe exatamente, é o momento da bênção de Deus, é o momento do favor de Deus. E eu quero te dizer que está chegando um tempo de favor de Deus sobre essa casa, da bênção de Deus sobre a nossa vida. Sabe que a gente vai ficar, como diz o Salmo de número 126, a gente vai ficar como quem sonha. Nossa boca vai se encher de riso, a nossa língua de júbilo, e a gente vai dizer: Deus tem feito grandes coisas por nós. Eu posso ouvir um amém, seu querido? Terceiro e última recompensa, o reconhecimento da voz de Deus. Esse é o mais precioso. Traz paz no coração. Escuta, está tudo uma guerra, está tudo uma luta, mas eu ouvi a voz de Deus. Você não vai se desesperar.
eu estou em paz. Você não vai se descabelar, está todo mundo aqui, ó, desesperado, está uma barca saindo da empresa. Eu estou em paz. Eu sei que o meu Redentor vive. E você está em paz, a tua geladeira só tem água. Eu estou em paz, porque eu sei que Ele é o meu provedor. Mas todo mundo está... Eu não sou todo mundo. Eu ando em outra passada. Eu ando em outro ritmo. Escuta, irmão, vamos parar de andar no ritmo desse mundo. A gente anda em outra trilha. O nosso sistema é outro. Quem governa a nossa vida não é o Deus desse século. Quem governa a nossa vida tem o controle de todas as coisas. Quem governa a minha vida e a sua é Senhor de tudo. Eu só preciso descansar nele. Eu estou nele, eu estou em paz nele. Escuta, quando a gente caminha em paz com Deus, até quando eu tenho que suar, até quando eu tenho que transpirar, eu transpiro em paz. Sabe, vai ter momentos que você vai ter que fazer força, mas quando você faz, porque está reconhecendo a voz de Deus, escuta, é fazer força no ambiente adequado, é fazer força no lugar certo. Deus vai te dar essa paz. Amém? Para a gente fingir agora que vai encerrar. A coisa mais importante da tua vida, então você precisa gravar isso. O que você tem que ter de mais importante, pastor, o que é? É reconhecer a voz do Espírito Santo. Se tem um negócio que tu não pode negociar, cara, eu preciso aprender a ouvir a voz do Espírito Santo. Talvez você esteja me ouvindo pregar perguntando, mas como é que é, pastor? Tem um curso que a gente faz, curso do reconhecimento da voz do Espírito Santo. Arrasta para cima, coloca seu e-mail, você vai receber 4 aulas gratuitas. Não, não é. É a gente todo dia fazer o exercício da fé, de parar e dizer, eu estou aqui mais uma vez, Jesus. A gente costuma chamar isso, sabe de quê? Devocional. Eu paro tudo e ouço a voz do Senhor. E falar em devocional, toda sexta-feira tem um grupo de mulheres que está se reunindo com a pastora. Não tem luz, não tem telão ligado. Tem telão? Não tem nada. Escuta, o que é essa sexta? É para parar e ouvir a voz de Deus. Sexta-feira é o quê? A sexta-feira é outra. A outra é o quê? É o tema. É o 4º dia. No 4º dia um milagre acontece. Para a gente encerrar, a voz dele é a única coisa que verdadeiramente importa para a minha vida. Se tem um negócio que me importa hoje, é a voz de Deus. Pastor, e se eu falar mal do senhor, eu vou te respeitar, mas não vou ligar não. Pastor, e se eu brigar com o senhor, eu vou continuar te amando. Você vai perder a oportunidade de me amar também. Mas o que eu me importo é com a voz de Deus. Pastor, e se não conseguir comprar o templo? Se ele continuar falando comigo, é o que importa. Pronto. Então vem no 4º dia. Agora guarda isso. O que você ouve primeiro determina o que você vai falar depois. O que você ouve primeiro determina qual vai ser a sua frase depois. Por que tem gente falando um monte de coisa que não tem que falar? Porque ouviu um monte de coisa que não era para você ouvir. Domingo eu ensinei aqui. Sabe que a primeira coisa, prioridade número 1 precisa ser Deus. A primeira coisa que você faz no teu dia é ouvir a voz de Deus. A primeira coisa que você faz na sua semana é dedicar esse dia para o Senhor. A primeira coisa que você faz com a sua renda é entregar o seu dízimo. Sabe, eu falei domingo sobre a primeira coisa. Eu quero dizer, por que é tão importante? Porque aquilo que eu ouço
Sabe, a primeira coisa é aquilo que eu vou falar depois. Se você sentar comigo, irmão, eu não gosto de ouvir de doença. Tem gente que é expert de falar de doença. O meu bico de papagaio, a minha bursite, a minha sinusite, conheço todas as ites. Meu irmão, começa a dar dor no corpo. A pessoa só fala de doença, eu falo sangue, só falta fazer o sinal, irmão. E bater a madeira. Escuta, para perto de uma pessoa que tem fé. E aí, como é que foi o diagnóstico? O médico falou isso, mas eu estou orando. Não é ser negacionista, é entender, olha, a medicina está dizendo isso, mas eu creio num Deus que pode mudar todo o diagnóstico. Eu creio num Deus que pode mudar destinos. Aquilo que você ouve primeiro determina o que você vai falar depois. E eu quero encerrar aqui, ouça a voz dele antes de você ouvir as necessidades da sua família, pois a voz dele produzirá confiança para você poder cuidar da sua família. A gente está tão desesperado, eu tenho que resolver isso lá em casa, pastor, por isso que eu não fui no culto, por isso que eu não estou buscando, por isso que eu não estou fazendo isso. Escuta, não, para tudo e vai ouvir a voz de Deus, porque aí você vai ganhar confiança, chamado fé, para você depois cuidar da sua família. Porque você inverte a ordem das coisas, você não cuida bem da sua família e você não consegue ter sucesso. Concluindo, a voz dele, ouvir a voz dele. Ao ouvir a voz dele, suas atitudes mudarão milagrosamente em direção à fé, à vitória e à esperança. O reconhecimento da voz dele permite que você saiba qual é a sua missão, conheça as armadilhas do seu adversário e revele a sua fé para a próxima estação de realizações da sua vida. Que Deus te abençoe. Que você saia daqui para ouvir a voz do Espírito Santo. Que você saia daqui e comece a partir de amanhã. Pastor, como? 6 horas da manhã, eu estou com a câmera do celular ligada. A gente no Zoom. Eu te espero lá. Para a gente já de manhã cedo ouvir a voz de Deus. Escuta, as minhas quartas-feiras têm tomado uma nova dinâmica. Sabe por quê? Depois de fazer o café da aliança, já teve café da aliança que eu desliguei. Acabou o horário, eu desliguei. Irmão, eu caí num choro tão grande. Aproveitei que o Cristiano estava dormindo, estava todo mundo dormindo. E eu chorava, falava, Senhor, obrigado. Como eu precisava ouvir a tua voz logo pela manhã. Depois eu enxuguei as lágrimas. Manu já desceu pronta, já levei para o colégio. E eu já fui fazer as atividades. Só parei de noite, cansado, mas realizado. Obrigado por mais um dia onde eu ouvi a tua voz e terminei esse dia na tua presença. Fique de pé em nome.